Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História para o 6º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Goiás. Hoje nós temos acessibilidade em Libras com a intérprete Naíma. Eu sou o professor Fagner Brandão e o nosso papo hoje será sobre o Ocidente Clássico, aspectos da cultura na Grécia e em Roma. Vamos lá? Bom, para situar onde nós estamos, dentro desta linha histórica, vocês este semestre estudaram no primeiro bimestre a pré-história, certo? Período neolítico, paleolítico, mesolítico, e também estudaram o período da Idade Antiga, ou também chamado de Antiguidade. Este período vocês estudaram na aula passada aqui da TV Brasil Central, do SEDUC em Ação, o Egito, a Mesopotâmia, as sociedades antigas. Agora, nós vamos estudar então, dentro da linha histórica, o período da Antiguidade Clássica, com foco em Grécia Antiga e Roma Antiga. Nós estamos no período de 700 a.C. a 300 a.C. Essa linha histórica, como vocês já viram, ela é dividida em antes e depois do nascimento de Cristo, certo? Então, vocês vão ver exatamente esse período. Os outros, Idade Média, Moderna, Contemporânea e Atualidade, os outros anos do ensino fundamental, vocês vão ver os outros conteúdos. Bom, quando nós falamos deste período aqui de Antiguidade Clássica, ele também se refere ao período da Idade Antiga, da Era Clássica, do período de Antiguidade. E por que nós nos referimos a esse período como clássico, que é o mais comum? A palavra clássico, ela tem vários significados. Ela pode remeter a antigo, ela pode dar a impressão de clássico como algo antigo, mas superior, ou algo antigo, mas que seja referência. E este período da Antiguidade Clássica é um período de referência para a formação da sociedade, da organização das civilizações a partir deste período. Nós temos os nossos dias atuais, aqui na atualidade, reflexos desta sociedade como foi organizada na Antiguidade Clássica. Então, para entendermos melhor o que é clássico, vamos lá. Quando eu me refiro a clássico de cinema, imediatamente vem à minha mente a referência de um filme que se tornou clássico, que alcançou todas as idades e que, independente do tempo, ele ainda é referência. Nós podemos citar aqui o Rei Leão, que tem várias versões. Quando eu falo de um clássico de futebol aqui em Goiás, quando há um encontro entre o time lá, Goiás e Vila Nova, sempre lota o estádio Serra Dourada e é considerado um clássico. Quando eu falo de uma música clássica, eu vou lembrar imediatamente de uma orquestra, sinfonia, Mozart, Beethoven. E quando eu falo de uma arquitetura clássica, eu vou me lembrar sempre de Grécia e Roma, as colunas, os monumentos, os palácios que a gente sempre vê nos desenhos. Então, para entendermos melhor este conceito de clássico, agora vamos para o período do Ocidente Clássico na Grécia. A Grécia Clássica, ou também chamada de Grécia Antiga, neste período clássico, ela foi um dos principais alicerces para a civilização ocidental. Alicerces que refletem até hoje na nossa civilização atual. Nós vamos perceber que naquela época, a Grécia, as cidades eram chamadas de polis. Essa palavra polis era a organização das cidades gregas, que eram organizadas em cidades-estados. Uma cidade que tinha a sua própria autonomia, do seu próprio governo. Vai destacar aí Atena e Esparta. Quando nós vemos a origem de polis aí nas cidades, nós vamos lembrar de cidades que utilizam essa palavra polis para se referir a uma cidade. Por exemplo, em Goiás, Anápolis, Goianápolis, nós vamos ver este final. Bom, dentro da organização da polis, nós temos a Acrópole, que era a parte mais alta desta cidade, onde ficavam os governos, os templos aos deuses, os estádios ali, que tinham os teatros, as lutas, né? As Olimpíadas também, que a Grécia tinha Olimpíadas, né? Os Jogos Olímpicos vão originar ali na Grécia neste tempo. Bom, e a Grécia Antiga também se destaca na filosofia e na ciência. É ali neste período que vão surgir as primeiras ciências, os primeiros estudos sobre física, química, matemática, biologia, história, geografia, essas disciplinas que nós temos hoje, áreas de conhecimento, assim como a medicina e os primeiros estudos da astronomia. É lá no período clássico da Grécia que vai destacar os 3 principais filósofos como Platão, Sócrates e Aristóteles ali.
filósofos que até hoje são estudados e são referências para os nossos dias. Aqui é um exemplo dessas aulas, desses estudos de filósofos nesta imagem. A Grécia Antiga vai se destacar também pela literatura, que eles vão aperfeiçoar o alfabeto fenício para o alfabeto grego. Eles vão destacar os gêneros da literatura como o drama, o romance, a novela, que nós temos o estilo hoje, o ensaio, a biografia. A língua grega, naquela época da Grécia clássica, ela era a língua mais falada e mais nobre. Para se tornar um grego oficialmente, você teria que falar grego fluentemente. Então, a língua grega era como se fosse hoje a língua inglesa. Independente de dois povos falam línguas específicas, eles podem, de repente, ter o conhecimento da língua inglesa, que é mais popular na nossa atualidade. Assim era com a língua grega da época. A Grécia clássica se destacou na arte com o destaque da arquitetura e da escultura. Nós vamos ver aqui exemplos de escultura grega clássica, aqui com os jogos, e eles vão colocar um padrão de corpo, de beleza eurocêntrico, né, da forma que também influencia a nossa cultura atual. Nós vamos ver aqui artes nesses vasos que vão tentar contar a história mesmo aqui da Grécia Antiga, e o exemplo de arquitetura, com estilos de colunas dórico, jônico e coríntio. Colunas que a gente consegue ver em construções, até hoje, nas arquiteturas do mundo todo e até mesmo do Brasil. O teatro trouxe naquela época o início, tinham vários teatros, e o estilo de teatro como tragédia, comédia, e os personagens usaram pela primeira vez as máscaras, dando origem à capacidade de interpretar personagens. Daí a origem da palavra personagem, porque eles interpretavam personas, ou seja, outras pessoas. E daí a origem que nós temos em filmes, em novelas, em teatros, até hoje, de interpretar vários personagens. A religião da Grécia clássica era uma religião misturada com a mitologia, politeísta, que cultuavam vários deuses e tinham a ligação do antropomorfismo que nós falamos na aula anterior de Mesopotâmia. Bom, esses deuses eram os deuses imortais, que não morriam, que eram eternos, considerados, como nós podemos ver nessas imagens, Poseidon, Hera, Afrodite, Atena e Zeus. Alguns desses deuses que eram imortais. Nós temos também os deuses mortais, aqueles que não eram eternos, que morriam, que eram geralmente heróis ou semideuses. O que eram os semideuses? Filhos de deuses com algum humano, que vai dar origem aí por exemplo, ao semideus Hércules, que temos filmes e desenhos, e Hércules é retratado da mitologia como alguém que tem uma força superior à força humana, bem similar ao que nós temos hoje com o Hulk, que tem uma força aí sobrenatural. Já que nós vimos sobre a Grécia, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o Ocidente clássico, a civilização e a cultura da Roma. A Roma clássica, a Roma antiga. Qual é a origem? Já começa desde a origem desta cidade, deste povo, uma mitologia. Entende-se, é uma figura bem conhecida nos livros didáticos, que é de uma loba selvagem e dois gêmeos, Rômulo e Remo. Essa mitologia, ela conta que Rômulo e Remo eram semideuses, filhos de deuses que foram deixados nesta região da Roma e mais tarde, quando adultos, criaram Roma. Já os historiadores entendem que três povos foram habitar nessa região. Era uma região chamada de Península Itálica, e os povos eram os gregos, os etruscos e os italiotas, e deram origem a Roma. Então tem várias vertentes, mas a mais utilizada é realmente a de Rômulo e Remo e da loba, que vocês vão ver nos livros didáticos de vocês. Então, Roma é a capital da Itália, está na Europa, na Península Itálica e também ali, Península do Mar Mediterrâneo. A cultura e a civilização de Roma foi bastante espelhada nesses diversos povos, porque Roma era o centro daquela península, daquela região. Daí vem uma expressão, todos os caminhos levam a Roma, porque Roma era o centro. Para ir para qualquer lugar tinha que passar por Roma. Então Roma absorveu as diversas culturas, principalmente a cultura da Grécia. Nós vamos ver então muitas características que são bem semelhantes. Os governantes dessa época criaram o mecenato. O que é o mecenato? Uma atividade de proteção às artes e à ciência. Para que tivesse essa proteção, os artistas e os cientistas daquela época tinham que
de certa forma, glorificar, exaltar Roma. Então, essas eram as condições. Eles também foram os pioneiros no direito romano. Os primeiros conjuntos de leis e normas jurídicas para regular aquela civilização antiga clássica foi criado ali por Roma. E são direitos estudados até hoje nas academias de direito, porque são referências, tá? Também criaram dentro da política de Roma a famosa política do pão e circo. Roma, como passavam vários povos, era aglomerado de pessoas nas ruas. Então, os políticos resolveram distribuir pães para alimentar esse povo e também atividades, espetáculos nas ruas, em praças públicas. Daí deu origem ao circo e aos espetáculos em praças públicas, ali em Roma. E também era comum na cultura deles os gladiadores. Gladiadores eram escravos ou prisioneiros de guerra que lutavam entre si ou lutavam com animais ferozes, como nós podemos ver nesta imagem, um gladiador lutando aqui com o outro e também tem um animal feroz aqui que eles estão lutando. Era uma cultura que lotava os estádios e que a sociedade ia ali para assistir eles se degladiando neste período. Bom, também temos a arte, que foi um destaque para a literatura, para a arquitetura e para a escultura de Roma. A literatura, que destacaram vários escritores e poetas, entre eles eu destaco o historiador Tito Livio, e dentro dessa arquitetura, nós temos teatros, basílicas, aquedutos, circos e templos religiosos. As esculturas, nós vamos ver exemplos aqui, ó. Geralmente, eles retratavam a cabeça e o busto, diferente da Grécia. E eles não priorizavam um padrão europeu de beleza padrão. Geralmente, era o que era mais real mesmo. Aqui é um exemplo da escola daquela época. O modelo de escola que nós temos hoje, ele inicia neste período aqui de Roma e Grécia também. A religião de Roma era também politeísta, ou seja, a adoração a vários deuses, e tinha uma mistura dos povos que passaram por ali. Então, eles vão incorporar na cultura deles a adoração à deusa Ísis e Osíris, lá do Egito. Então, eles pegam essa cultura. Eles vão pegar a cultura lá dos povos etruscas, para o cultuar os antepassados, as adivinhações dessa cultura, e vão pegar os deuses dos povos gregos, da mitologia grega, por isso que nós vamos usar muito a expressão mitologia grego-romana, né, greco-romana, porque é uma mistura. Aí, mas tem um exemplo, tem uma diferença, que é a seguinte: na Grécia, o deus é Poseidon e em Roma, Neptune. Artemis na Grécia, Diana em Roma, Atena na Grécia, Minerva em Roma, Afrodite na Grécia e Vênus em Roma, Zeus e Júpiter. Então, assim, aqui é um exemplo de um palácio dos deuses que eles cultuavam. Eu vou deixar para o final desta aula uma dica de filmes que vocês podem contextualizar este assunto da Grécia e Roma antiga, da antiguidade clássica, com os gladiadores, com os semideuses, com os deuses da mitologia grega. Tá aqui alguns, eu vou citar alguns, devido ao nosso tempo, porque a aula é ao vivo mesmo, viu, gente? Hércules, Xena, Alexandre o Grande, Mulher Maravilha. Por hoje é só. Eu deixo com vocês um muito obrigado. Amanhã nós teremos aula de matemática e língua inglesa para o 7º ano e esta aula está disponível na plataforma do YouTube da SEDUC e da TV Brasil Central. Um beijo a todos, um forte abraço e até a próxima aula.